Olá, povo de Deus, olá, olá. Você que está entrando na live, você que vai entrar, vai chamando mais alguém, vai compartilhando essa live com mais alguém, que nós daqui a pouquinho vamos estar dando início, aleluia, a oração, a leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vai entrando aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Convide mais alguém a se reunir aqui conosco nesse tempo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você, nessa manhã, a abrir a sua harpa. Vamos adorar ao Senhor Jesus com o hino da harpa 667. Hino da harpa, um hino conhecido, amém? 667. Vamos adorar ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluias. Vamos também adorar ao Senhor. 665 também, da nossa harpa cristã. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos,
vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos procurar aqui mais um hino para a gente poder estar adorando ao Senhor Jesus. 646. 646, amém? Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós, ó Deus. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós,
Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Quero aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, saudá-los a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Nós estamos aqui iniciando mais um dia de live, nosso domingo, com propósito de jejum e oração, amém. Nosso propósito de jejum e oração todos os domingos às 6 da manhã. Hoje o nosso propósito de oração será pelas causas impossíveis, amém? Nós vamos jejuar hoje, clamar ao Senhor, orar ao Senhor Jesus pelas causas impossíveis. Então você vai apresentar ao Senhor Jesus aquilo que aos seus olhos, né, se é impossível, mas para Deus não, para Deus se torna possível, amém? Eu quero aqui me apresentar aos irmãos, pois essa live vai ficar gravada, talvez você ainda não me conhece. Eu me chamo Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu trabalho para o reino do Senhor Jesus, eu sou casada há 20 anos com o pastor Ronaldo, sou mãe de 5 preciosidades, 4 varões, 1 varoa, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Sou avó, me tornei avó recentemente, meu neto tem 2 meses, para a glória do Senhor. Congrego ali na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. Essa igreja fica localizada em Osasco, São Paulo, amém? Depois o nosso pastor Ronaldo vai estar passando aí para os irmãos aí o endereço da nossa igreja. Nossa igreja fica dentro de uma comunidade, né? Mas é um povo, eu costumo dizer que nós somos um povo humilde, um povo simples, mas cheios da graça, cheios da presença do Senhor Jesus, amém? Né? Estou ali com o pastor Ronaldo, ajudando o pastor Ronaldo a pastorear a igreja Remanescente de Cristo. Eu tenho de caminhada com o Senhor 11 anos e há 7 anos estou ali ajudando o pastor Ronaldo na igreja Remanescente de Cristo, templo de adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se eu falei, mas vou falar de novo. Eu quero saudá-los a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? E hoje, irmãos, você que está aí do outro lado, você sabe que nós, antes da gente iniciar o nosso propósito de jejum, a gente traz aqui sempre uma palavra aos irmãos. Hoje eu separei 3 palavras aos irmãos que falam sobre o impossível de Deus se tornar possível, amém? E a primeira palavra que eu separei, você que está aí do outro lado já vai pegando a sua Bíblia para você poder acompanhar. A primeira palavra que eu separei foi em Lucas 1, o seu versículo 37. Pastor Ronaldo, se puder já fixar, colocar ali. Aleluia, a leitura de hoje. A primeira leitura se encontra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Lucas, o seu capítulo 1, o seu versículo 37, que nos diz assim: pois nada é impossível para Deus. Agora vocês vão comigo em Jeremias, volta um pouquinho, o livro do profeta Jeremias, aleluia. Você vai ler comigo capítulo 33 de Jeremias, o seu versículo 24, a parte B do versículo. Quando a gente fala, irmãos, parte A, parte B do versículo é lá no finalzinho do versículo, amém? No finalzinho do versículo. Desculpa, irmãos, Jeremias 32, 27. Isso. Jeremias 32, não é 33, irmãos, perdão. Jeremias 32, aleluia, e o seu versículo 27. Amém? Corrija aí, pastor, em nome de Jesus. Jeremias 32, capítulo 32, versículo 27, que nos diz assim também: eu sou o Senhor, o Deus de toda humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? É o Jesus, é o Senhor Deus perguntando, né? Acaso alguma coisa é difícil demais para mim?
Amém? Agora convido você a ir lá em Gênesis. Aleluia. Volta também mais um pouquinho a sua Bíblia lá no início. Capítulo 18 e o seu versículo 14. Gênesis capítulo 18, versículo 14, que também vai nos dizer assim: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Né? Também é uma pergunta, né? Mas não, né? A resposta é não. Então vamos voltar aqui agora em Lucas para mim poder falar um pouquinho de Lucas. Lucas aqui, meus irmãos, quando chega nessa passagem do Evangelho de Lucas, aqui nós vemos dois milagres do Senhor Jesus, né? O capítulo 1 de Lucas, ele vai falar sobre Isabel, dessa mulher que ela era estéril e já fazia também muitos anos, ela já era avançada. Fala de Isabel e fala de Zacarias, né? O esposo de Isabel, né? O sacerdote Zacarias. Que eles eram avançados de idade, não tinha filhos aqui. E conta também a história da irmã Maria, né? Da Maria, mãe de Jesus, quando ela foi escolhida, né, para ser a mãe de Jesus. Então, nesse capítulo aqui 1, nós vemos dois milagres de coisas que eram impossíveis se tornaram possível aos olhos do nosso Deus. A primeira que a gente vai ver, né, é de Isabel e Zacarias, que eles já eram avançados de idade, não podiam gerar, e Deus concebeu, Deus deu essa vitória a esse casal, pois eles tiveram um filho, e não foi qualquer filho, né? Foi João Batista, aquele que preparou o caminho, aleluia, a chegada de Jesus, aquele que pregava com ousadia, né? João Batista era aquele que pregava com ousadia e pregava a verdade, pregava o reino de Deus. Amém? E vamos ver também Maria, né? Que é aquele encontro que teve com Gabriel, o anjo Gabriel, quando Gabriel anuncia que ela iria ser mãe. E o milagre que foi feito ali também foi porque Maria, ela era pura, virgem, né? E a virgem concebeu. O próprio Deus, aleluia, colocou ali no ventre de Maria, né, Jesus Cristo. Isso também, aos nossos olhos, que a gente for parar para pensar, é algo muito impossível, mas se tornou possível aos olhos de Deus, amém? A próxima palavra também é em Jeremias, que a gente acabamos de ler, 32, que também é uma pergunta. Aqui nesse tempo, aleluia, aqui do profeta Jeremias, é quando o povo foi levado a cativo. E o povo foi levado a cativo, irmãos, serviram há 70 anos, por quê? Por causa de rebeldia, por causa da rebeldia daquele povo. Só que Deus, ele tinha feito uma promessa, que ele iria trazer, depois de 70 anos, ele iria trazer aquele povo de volta e iria restaurar aquele povo de volta. Então é quando ele faz essa pergunta também, ele afirma, na verdade, ele fala: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Não. Então ele estava aqui falando para Jeremias, ele estava conversando com Jeremias e falando para Jeremias: sim, Jeremias, vai ser necessário destruir a cidade, vai ser necessário Nabucodonosor entrar aqui e tomar a cidade, né? E essa cidade, irmãos, ela ficou completamente em ruínas, tudo quebrado, não tinha, né, como viver naquele lugar. Os animais foram mortos, as pessoas foram mortas ali, só aqueles que foram levados em cativo, que obedeceu a voz de Deus, porque Deus tinha falado: saia dessa terra, mas teve uns que ficaram ali, né? Teve uns que ficaram ali, acharam que não, ficaram indo de encontro a falsos profetas. Falsos profetas falavam: não, Deus vai dar essa cidade na sua mão, Deus vai dar a cidade nas suas mãos, Nabucodonosor não vai entrar. Mas enquanto Jeremias se posicionava e falava totalmente ao contrário, falava aquilo que Deus ordenava: saia, vai para a Babilônia, porque saia em paz, vai servir o rei da Babilônia, porque depois a gente volta, depois de 70 anos nós vamos voltar.
Mas aquele povo não, ele preferia ouvir a voz dos falsos profetas. Sabe aquelas pessoas que preferem ouvir as coisas que agrada o seu ego? A pessoa está totalmente no erro, fazendo as coisas erradas, porque esse povo estava no erro, esse povo tinha se esquecido de Deus, estava na prática da idolatria, tinha se voltado completamente. Tudo o ensinamento que Deus ele tinha ordenado aquele povo não quis saber. Estavam vivendo uma vida de rebeldia, estavam vivendo de acordo com os seus próprios desejos, com as suas próprias vontades. E aí o que acontece? Aí eles no erro, eles queriam procurar profetas, e os profetas ali que vinham querendo falar palavras para adoçar a boca deles, para falar para eles, não, vai tudo bem, sendo que não vai tudo bem. Eu costumo dizer para os irmãos assim, quando nós estamos em rebeldia, quando nós estamos não vivendo de acordo com a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor nos ensina, muitas das vezes, irmãos, aquilo que nós achamos bênção, sabe? Aquilo que vem para nossas vidas, que a gente acha que é bênção, não é bênção, irmãos. É maldição disfarçada de bênção, porque tudo aquilo, eu costumo dizer, tudo aquilo que te afasta do reino de Deus, seja você ganhar um carro, seja você ganhar uma casa, tudo que te afasta do reino de Deus, tudo que te afasta da verdade de Deus, da verdade do Senhor Jesus, não é bênção, irmãos, ela se torna maldição. Tudo, coloque isso na sua cabeça, tudo aquilo que te afasta. Então, aquele povo estava tudo no erro e querendo, sabe, ouvir palavras agradáveis, querendo ouvir que Deus ia abençoar, que Deus ia prosperar, que Deus ia fazer. Não. Para Deus nos abençoar, irmãos, para Deus fazer coisas grandes na nossa vida, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está nos dizendo, o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, nós precisamos andar de acordo com a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Se você andar de acordo com a palavra de Deus, a própria Bíblia fala, nós não vamos correr atrás de bênção, as bênçãos vão nos alcançar automaticamente, amém? Então aqui nesse capítulo também era o Senhor falando para Jeremias, né, ali do renovo, que Deus iria renovar, que Deus iria trazer aquele povo novamente, né, aquele povo, ele ia fazer com que aquele povo, ele se humilhasse diante da presença de Deus e reconhecesse quem Deus era. Então por isso que ele fala, eu sou, por isso que ele afirma e ele fala, porventura tem alguma coisa difícil para mim? E nós sabemos que não. Amém? E agora a gente vamos lá para Gênesis. Aleluia, louvado seja Deus. Confesso aos irmãos que é uma passagem que eu gosto muito. Foi uma das passagens, irmãos, que quando eu nova convertida, o Senhor me deu para pregar. Eu já preguei algumas vezes essa passagem de Gênesis 18, aleluia. Gênesis 18, irmãos, também vem nos contar a história de Abraão, de Abraão e Sara, né? Eles também eram um casal já avançados de idade e eles também não poderiam ter filhos. Mas quando Deus chamou Abraão, o Senhor já falou para ele assim, Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar e ali você vai será próspero, ali você vai ter filhos. E aí, o que acontece? Abraão, ele sai ali, vai, né, seguindo os passos de Deus, tudo que Deus ordenava para ele fazer, ele ia ali e fazia. Só que quando nós chegamos aqui nesse capítulo 18, aqui, conta que Abraão, ele estava sentado, né, e ele viu ali dois anjos, né, e quando chegou os anjos, ele reconheceu que era anjos, né? E ali ele começou a ter uma conversa, um diálogo com aqueles anjos. E os anjos veio para renovar a promessa. Eles vieram para renovar a promessa de Abraão. Porque Abraão já estava avançado de idade, sua esposa avançada de idade, sua esposa já não tinha nem mais as regras dela. E ele olhava assim, né? E achava que era impossível acontecer aquilo, né? Era impossível de acontecer a promessa que Deus ele já tinha ordenado. Então eles começam ali a falar, né, renovar a promessa, aleluia, na vida de Abraão. Conta ao texto que Sara, ela estava na tenda e ela estava ouvindo aquilo que os anjos estavam anunciando para Abraão. Só que quando ela ouviu
o que os anjos estavam falando, dentro da tenda ela riu. Ela riu porque ela olhou para a situação dela, para a dificuldade dela, e ela, né, creio eu que ela pensou, como? Como vai ser isso? E aí os anjos repreendem e os anjos falam, por que Sara riu? Por que Sara está lá na tenda e ainda ela, né, diz que não ainda, né? Ainda ela fala que não riu. E aí é quando nós nos deparamos com o versículo 14 que os anjos falam, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ele faz essa pergunta para Sara e Abraão. E aí eles continuam e falam, voltarei por esta época do ano que vem e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não é verdade, você riu. Ela ainda quis falar para os anjos assim que não, que ela não tinha rido, né? Que ela não tinha sorrido, que ela não tinha duvidado. E muitas das vezes, meus irmãos, acontece isso na nossa vida, né? Deus, ele faz promessas na nossa vida. Talvez Deus te fez uma promessa aí na sua juventude e até agora não se cumpriu. E aí, muitas das vezes, quando a gente se pega a lembrar, ou Deus usa alguém, né, um servo, uma serva para relembrar aquela promessa, nós ficamos igual Sara, nós ficamos assim duvidosos, nós ficamos, será? Nós até rimos também por dentro, né? Rimos por dentro, será que isso vai acontecer? E Deus, ele tá me trazendo aqui nessa manhã para te dizer, vai acontecer, porque nós servimos um Deus. E esse Deus, irmãos, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, toda a palavra que nos é lançada, todas as promessas que nos são lançadas da parte de Deus, vai acontecer no tempo, no momento certo. Talvez não aconteceu porque eu e você não estamos prontos ainda para receber da parte do Senhor aquilo que ele tem para nós. Porque nosso Deus, ele prepara coisas para a gente tão grande. A gente acha que Deus, ele vai vir com algo simples, algo pequeno, mas tudo aquilo que Deus ele deposita nas nossas vidas, irmãos, é algo grande. Os sonhos de Deus são melhores e maiores do que o nosso. Nós sonhamos de um jeito, Deus, ele sonha muito além. Então, talvez não aconteceu ainda na sua vida, porque, né, muitas das vezes nós não estamos preparados. Aqui na vida de Sara e de Abraão, eles também, possa ser que não aconteceu na vida deles porque eles não estavam preparados, porque até Sara deu a sua escrava Agar para se deitar com Abraão, aleluia, para Abraão poder gerar, porque ela olhava para ela e falou assim, não, a descendência de Abraão, que Deus fala que vai ser maior do que as areias da praia, do mar, maior do que as estrelas, não vai poder vir de mim. Eu vou ter que dar. E ela fez isso, ela deu a Agar, né, para se deitar, e veio o primeiro filho, aleluia, de Abraão, que é Ismael, mas não era o filho da promessa. E muitas das vezes, no meio do nosso percurso, irmãos, nós queremos dar jeitinhos, como esse casal deu jeitinhos para se cumprir a promessa. Mas Deus não tinha falado que era com Agar, Deus tinha falado que era com Sara, que Sara iria conceber, que a promessa era com Sara. Então Deus, ele cumpriu a promessa. Mas se a gente for ver o contexto todo de Gênesis, sempre eles estavam procurando dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. E para Deus não é com jeitinho, porque assim, para Deus, irmãos, assim, Deus, ele não quer que nós ficamos dependendo das pessoas, dependendo vou dar um exemplo aqui. Você quer comprar um carro, por exemplo, você quer comprar um carro. Só que aí outra pessoa vai ter que financiar esse carro para você. Não, Deus, ele quer, sabe fazer o quê? Ele quer, você pode estar com seu nome sujo, pode estar, sabe, improvável. E Deus fala assim, é com você. A promessa foi para você, então eu vou te dar a condição de você ir, de você comprar o seu carro. Mas você olha para a sua situação financeira hoje e você fala assim, como? Sendo que meu nome está sujo, eu não tenho como ser aprovado. E Deus faz ser aprovado. Deus faz ser aprovado. Ou Deus, ele pode te abençoar como eu já fui abençoado. Há tempos atrás eu já contei esse testemunho, mas para você que não me conhece ainda, está entrando aí. Na minha vida aconteceu isso, né? Na minha vida, há um tempo atrás, eu, né, não conseguia tirar um carro, meu esposo também não.
né? Era improvável pra gente. E durante 3 meses, irmãos, eu comecei a orar ao Senhor e falar: Deus, Tu és o Deus do ouro e da prata. Por 3 meses essa foi a minha oração. Eu não tenho, Jesus, condição alguma de comprar um carro, um veículo. Mas o Senhor pode usar quem tem para me dar. Foi essas palavras que eu falei, para me dar um carro. 3 meses, irmãos. E antes desses 3 meses de eu começar essa oração, eu tinha procurado meu pai, porque meu pai era aposentado. Meu pai, né, ele falou para mim que ele ia fazer é o que, filho? Como é que fala? Um empréstimo, né, para me comprar esse carro. E aí, né, as situações foi vindo, até meu pai conseguiu pegar esse dinheiro, mas ele usou o dinheiro para outras coisas. E nisso eu fiquei frustrada, né? Fiquei muito frustrada, fiquei muito chateada, porque eu contava com a ajuda do meu próximo, eu contava com a ajuda do meu pai. E Deus queria falar, me ensinar que iria vir das mãos dele, que eu iria ser dependente das mãos dele. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, se a gente consegue algo que vem das mãos de outras pessoas, né? Muitas das vezes as pessoas podem falar assim, ó, tem o carro por causa de mim, tem a casa por causa de mim, porque eu emprestei meu nome, porque eu emprestei meu cartão, porque eu fiz... Então Deus, ele não quer que nós ficamos dependendo de pessoas. Deus quer que nós ficamos dependendo somente dele, acreditando nele. E Deus fez o impossível. Após 3 meses orando dessa forma, onde Deus me ensinou a orar dessa forma: Deus, Tu és o Deus do ouro e da prata. E nessa época, irmãos, eu liderava a mocidade, uma mocidade grande para a glória do Senhor Jesus. E todos os finais de semana nós tínhamos cooperações, né? E eu sem carro, sem ter carro para ir para a cooperação. Graças a Deus, algum dos nossos jovens tinha carro. Às vezes eles mesmos emprestavam o carro para a gente, ou os pais dos nossos jovens emprestavam o carro deles para a gente poder levar a mocidade para cooperar. E a minha oração era essa: Senhor, Tu és o Deus do ouro, Tu és o Deus da prata. Eu não tenho, mas o Senhor pode usar alguém que tem para me dar um carro. O que acontece, meus irmãos? Eu fui para o congresso, último dia de congresso das irmãs da nossa igreja, na igreja a qual eu congregava. E Deus abençoou um casal da nossa igreja também. Este casal da nossa igreja, né, na igreja que eu congregava, eles compraram um celular em um shopping e veio os cupons. E essa irmã, ela conta, né, no testemunho dela, que ela escrevia nos cupons, né? Em cima da Bíblia, ela pegava a palavra de Deus e preenchia e declarava que aquele carro seria dela. E Deus falou para ela assim, que iria dar aquele carro para ela, porém ela iria ter que abençoar uma família, né? Ela tinha um outro carro e Deus tinha falado para ela assim, porém você vai abençoar também uma outra família. E para a honra e glória do Senhor Jesus, essa irmã foi contemplada, ela ganhou um carro zero, um HB20, na época era quando o HB20 estava no auge, né? Tava saindo, tava todo mundo comprando sedã. E essa irmã, no último dia do congresso ali da nossa igreja, ela começou a contar, irmã Jô, ela começou a contar o seu testemunho, e quando ela começou a contar o testemunho dela, eu dentro da igreja eu comecei a glorificar, né, pelo testemunho da irmã. Eu comecei a glorificar e eu falava, Jesus, me dá uma fé dessa. Jesus, me dá uma fé dessa. E aí, o que aconteceu, meus irmãos? Quando ela termina de contar esse testemunho e ela fala assim, olha, mas Deus falou que eu precisava também dar um carro, né? Ele iria me abençoar, porém eu iria, né, dar um carro também para uma família. E ela olhou para trás e falou assim para o meu pastor Cícero na época, falou assim, pastor Cícero, eu posso chamar aqui os irmãos, a família que Deus pediu para mim abençoar com carro? Irmãos, naquele tempo, a nossa também dirigente do ciclo de oração, ela também tinha perdido o carro dela, né? Ela tinha, acho que o carro dela tinha dado PT, se eu não me engano, ela tinha sofrido um acidente. E para mim, irmão, seria para dirigente do ciclo de oração, né? Naquela época. E mesmo assim, irmãos, eu já estava glorificando. No meu coração, eu falei assim, ela vai dar esse carro para dirigente do ciclo de oração, a irmã Janete, né? E eu comecei já a glorificar, adorar a Deus por causa da bênção da minha irmã que aqui iria chegar. E quando ela fala no altar, pastor, eu quero chamar aqui a família que eu vou abençoar, o pastor Ronaldo e a irmã Neia. Para quem não sabe, meu apelido, né, é Neia. Só que hoje
eu não gostava muito do meu nome, que é Cleonice, né? Então, assim, só que Deus, ele trabalhou isso em mim, né? Então, Deus, ele falou pra mim assim, eu não te dei apelido, eu te dei nome. Então, hoje, né, eu trabalho com o meu nome, assim que a gente conseguimos abrir o ministério, Deus falou pra mim assim, não, você tem nome, eu te dei nome, não te dei apelido, né? E aí eu comecei a amar o meu nome, a aceitar o meu nome, eu achava meu nome nome de véia. Gente, Deus fez tanta coisa comigo, tantas coisas comigo. E hoje, né? Então lá na outra igreja o pessoal me chamava de Né. Então quando ela chamou, o irmão Ronaldo e a irmã Néia, eu, irmãos, se segurava na parede. Foi uma emoção muito grande. Os meus jovens, na época lá, eles começaram a glorificar, e glória a Deus, e aleluia. E foi um chororô. E eu desci, irmãos, para a igreja. Na época, era eu, meu esposo, eu tinha 4 filhos, não tinha ainda a Ana. Nós descemos para cultuar a pé. Nós fomos para a casa do Senhor a pé. E quando nós voltamos, irmãos, nós voltamos com o nosso carro. Nosso carro estava na porta da igreja com a chave, até para passar para o meu nome. Depois de acho que uma semana, né, a irmã Jo ainda pagou ali para passar para o meu nome. E a gente ganhamos, e esse carro foi feito muita obra do Senhor. Hoje eu já não tenho mais, mas hoje Deus me abençoou com outro que eu mesmo consegui. Depois, com o tempo, meu esposo, né, ele ganhou uma causa na justiça e a gente comprou aquilo que eu almejava, que eu sonhava. Eu sempre, como a minha família é grande, já falei pra vocês, eu olhava, irmãos, as spins no meio da rua e meu Deus, eu quero uma dessa. Eu achava lindo, irmãos. Meu Deus, eu quero uma dessa, eu quero uma dessa. E Deus me concedeu, irmãos. Meu Deus, hoje eu tenho uma spin de 7 lugares e foi pago à vista, porque Deus, ele faz isso. Deus, ele faz isso, sabe? Lá no começo, né, eu ganhei, e agora, né, acho que tem uns 3 anos, né, filho? 3 anos, 2 anos, eu consegui comprar aquilo que Deus, aquilo que eu almejava. Por isso que eu falo para os irmãos, Deus, ele realiza sonhos, irmãos. Ele realiza sonhos, e a gente precisa ter o ato de profetizar. O ato de profetizar, o ato de falar. Você viu que eu falei para vocês que a minha oração foi essa? Durante 3 meses, Deus, tu és o Deus do ouro e da prata. Eu não tenho. É impossível para mim. A situação que eu tô vivendo hoje, Senhor, eu não tenho condição, meu nome tá sujo, né? Meu esposo não vai conseguir, nós não temos, né, se a gente for fazer um empréstimo, não vai dar o valor do carro. Não tinha condição alguma de poder ter, mas o Senhor, ele faz acontecer. Você está olhando também diante de uma mulher que eu não podia gerar. Eu tinha um útero infantil, um útero reversível. Todas as minhas gestações foi muito complicada. E chegou um tempo que o próprio médico falou, você não pode mais gerar, você não pode engravidar. E eu sou mãe de 5. Sou mãe de 5. Deus falou sobre a promessa da minha filha, da minha menina, né? E a promessa da minha menina demorou alguns anos para se cumprir. E por demorar alguns anos a se cumprir, eu também fiquei como Sara. Não, porque eu comecei a ter algumas enfermidades. Uma das minhas enfermidades foi a bradicardíaca. Quem não sabe, a bradicardíaca, ela é baixo batimento no coração. Tem a arritmia, que é aquele que acelera, e tem a bradicardíaca. Meu coração já chegou, irmãos, a 30. Eu já cheguei para UTI quase desfalecendo, tomando injeção, irmão, de adrenalina para meu coração voltar a bombear, né? Passei por um período muito difícil, e nesse momento muito difícil, a minha própria médica falou assim, olha, você não pode mais gerar, porque o seu coração não tá batendo nem por você. Como que vai bater 2 coração aí? Então você não pode. Ela deu diagnóstico para mim e falou assim, você não pode mais gerar. Ela falou assim, ela me deu o diagnóstico e ainda me deu na minha mão assim a injeção para mim tomar. Ela falou assim, mês que vem você toma. Só que Deus, ele tinha me feito uma promessa. Ele falou assim, ainda esse ano, ele usou um servo, um irmão, né, Eliseu, né, filho? O irmão Eliseu, que congregava na nossa igreja, e ele falou assim, ainda este ano, mulher, Deus manda dizer para você que você vai gerar. E eu descobri, irmãos, a gestação da minha filha Ana, eu descobri no dia 28 de dezembro do ano de 2018. 28 de dezembro, Deus tinha falado, determinado para mim, ainda este ano.
E quando o irmão falou ainda este ano, eu, tá bom. Sabe quando você já ouve muito, né, as promessas de Deus e você fica, como Sara, tá bom. Só que eu já tinha recebido o diagnóstico do médico dizendo que eu não podia mais gerar, né? E Deus, irmãos, Ele fez na minha vida. E eu costumo dizer, irmãos, que eu não sou melhor, eu não sou pior de que nenhum dos irmãos. Nenhum dos irmãos. O segredo aqui é apenas confiar. Temos que confiar no Senhor Jesus. Se Ele liberou a palavra sobre a sua vida, se Ele falou que vai acontecer, então vai acontecer. Não deixa a dúvida entrar. Não deixa a dúvida entrar. Muitas das vezes é dúvida, é incredulidade. Deus está falando, aí uma hora você confia, outra hora você não confia. Aí uma hora você quer fazer do seu jeito. Não faça do seu jeito. Faça do jeito que Deus determinar para você fazer. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos orar ao Senhor Jesus por esta palavra. Iniciamos o nosso jejum. Meus irmãos, deixa eu explicar algo aqui para vocês, né? Geralmente a gente faz o jejum no domingo, nós abrimos o nosso jejum às 6 horas da manhã, eu desligo aqui a live e volto com vocês ao meio-dia para a gente entregar o nosso propósito de jejum. Só que hoje, irmãos, eu vou estar ministrando, fechando aqui a live, aqui com vocês, eu vou estar indo para outra igreja. E lá eu não sei, irmãos, né, se até o meio-dia já acabou o culto, se eu vou conseguir ir para algum lugar para poder orar com vocês, para fechar esse jejum. Então, você que entrou aqui comigo, que está fazendo esse jejum, então nós vamos combinar o seguinte, nós vamos combinar que nós abrimos o nosso jejum agora, nosso jejum, irmãos, é sem água, sem pão, sem nada, até o meio-dia. Você que está em tratamento, está com a saúde debilitada, eu peço para vocês tirar só alguma coisa. Por exemplo, hoje eu vou ficar sem o café. Tira só alguma coisa. Não fica todo esse período, porque às vezes você não consegue. Então tira algo ao Senhor. E quando der meio-dia, vocês mesmos vão entregar. Eu já ensinei aqui para vocês como que entrega o jejum. Vocês pegam, ora ao Senhor novamente, amém? Ora, se quiser, louve um hino, cante um hino, ore ao Senhor novamente, entregue esse propósito de jejum e de oração, porque hoje eu não vou conseguir abrir a live para a gente poder entregar o nosso jejum juntos. Combinados assim? Vamos orar e nessa oração você vai apresentar ao Senhor aquela causa impossível. Pessoas que estão, né, com causa na justiça, que, sabe, o juiz está ali decretando que não vai acontecer. Você vai declarar agora que vai acontecer, porque o impossível de Deus vai acontecer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar juntamente comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, nesse dia, Senhor, chamado hoje, Pai, no dia 26 de outubro de 2025, Senhor, a este horário, Pai, às 6h45 da manhã. Deus, nós iniciamos aqui, Senhor, o nosso propósito, Pai, de jejum e oração. E hoje, Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor as causas impossíveis, Pai, que aos nossos olhos, Pai, é impossível. Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Sara e de Abraão, faça na nossa vida, Senhor, o impossível acontecer, assim como o Senhor fez, Senhor Jesus, em Jeremias, Senhor Jesus, com aquele povo cativo, Senhor, o Senhor restaura, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, a nossa sorte nesse dia de hoje, Pai. Aquilo, Senhor Jesus, que está quebrado, aquilo que, Senhor Jesus, que está destruído, assim que chegou como Jerusalém, Senhor, estava destruído, estava em ruínas, Pai. O Senhor foi lá, Pai, o Senhor restaurou, Pai, a sorte, restaurou, Pai, fez promessas, fez nova aliança, Jesus, com aquele povo, Senhor. Faça na nossa vida também, Senhor. Faça em nós aquilo, Senhor Jesus, que está quebrado, aquilo que nós olhamos, Senhor Jesus, está destruído, Pai. Aquilo que nós olhamos, Senhor, e vemos que é impossível acontecer, Pai.
Faça, papai amado, se tornar possível, meu pai amado, nesse dia de hoje. Assim, Deus, também como o Senhor foi, pai, na vida, Senhor, de Maria, na vida, Senhor, meu Deus, de Isabel e Zacarias, pai. Ah, Jesus, assim como o Senhor realizou milagres na vida deles, pai. O impossível de Deus, o impossível, Senhor Jesus, para nós se tornou possível, pai. Aleluia, na vida dos teus filhos. Senhor, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem e hoje, pai. Quem muda, Senhor, de atitude somos nós. Quem deixa de confiar somos nós. Quem deixa de acreditar somos nós. Quem deixa de crer, Senhor, somos nós, pai. Mas o Senhor não. O Senhor continua, Senhor Jesus, em pé. O Senhor continua, Senhor Jesus, com as tuas promessas, Senhor, em pé sobre as nossas vidas. Deus, que nós não venhamos dar jeitinho, Senhor, assim como Sara deu, pai, ali, Jesus, aquele jeitinho, Deus, assim como Sara, como Abraão, pai, eles deram jeitinho para que a promessa venha a se cumprir. Não, Senhor, nós não queremos dar jeitinhos, pai, nós queremos, Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, fazer conforme a tua vontade, fazer conforme o teu querer, Senhor, nos direciona, nos guia, Senhor Jesus. Deus amado, faça, Senhor, o possível acontecer, faça, Senhor, o possível acontecer nas nossas vidas. Eu quero apresentar agora, pai, a causa do meu irmão, a causa, Senhor, da minha irmã, Senhor. Eu quero apresentar, Jesus, aqueles, pai, que estão, Senhor, meu Deus, ali, pai, enfrentando, Senhor, o INSS, enfrentando, Senhor, ali, Senhor, para se aposentar, para alcançar algum benefício, Senhor. Deus, destrava, seja o juiz, meu Deus amado, desta causa, pai, seja o juiz, meu Deus amado, meu Deus querido, sonhos, meu Deus, dos teus filhos, que para eles, pai, é impossível acontecer, mas o Senhor pode tornar possível, meu pai. Pega a causa, Senhor, do meu irmão, pega a causa, Senhor, da minha irmã, Senhor, nesta manhã, meu Deus amado, pessoas, meu Deus, que está no hospital e que já receberam o diagnóstico de morte, já recebeu o diagnóstico, não passa dessa noite, não passa desse dia, meu Deus, o Senhor pode reverter, o Senhor pode dar vida, meu pai, o Senhor pode dar vida. Eu quero neste momento, Senhor, te pedir, pai, pela vida da Dinaiane, Senhor, a qual, meu Deus amado, recebeu esse diagnóstico, meu Deus, mas o Senhor é maior, a última palavra ainda vem do Senhor, e o Senhor pode restaurar por completo a saúde desta jovem, pai. O Senhor pode entrar, Senhor, nesse centro cirúrgico, o Senhor pode entrar nesta UTI, meu pai, o Senhor pode, meu Deus, reverter, meu pai, esta situação. Pessoas, meu Deus, que receberam, Senhor, o diagnóstico, pai, do câncer, da AIDS, pai, doenças, meu Deus, que falando humanamente, Senhor, são incuráveis, mas para ti, Senhor, existe cura sim. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda restaura, meu pai. Entra, Jesus amado, nos hospitais, aonde estiver, Senhor, um enfermo agora, um acamado agora, possa ser, meu Deus, que não esteja, meu Deus, em um hospital, mas esteja acamado, Deus, dentro da sua própria casa. O Senhor ainda é Deus que faz, meu Deus, milagres acontecer. Pessoas, meu Deus, que porventura pode ter perdido, Senhor, o movimento, Senhor, assim como o Senhor fez na vida da minha irmã, Senhor. Ah, Jesus amado, a minha irmã, Senhor, não tinha movimento algum, perdeu os movimentos, Senhor. Andava, pai, de cadeira de roda, e o Senhor tirou a minha irmã, Senhor, desta cadeira e posicionou e colocou ela de pé, para o teu nome ser glorificado. Não há impossível. Assim, Senhor, também como o Senhor fez na vida do meu filho Luiz Henrique, pai, recebi o diagnóstico de morte, pai. Ah, Senhor, meu Deus, que não ia andar, que não ia falar, Senhor, se sobrevivesse. E hoje, Deus, o meu filho tem 18 anos, para a glória do Senhor. O Senhor fez, o Senhor entrou. Faça, meu Deus, o impossível, meu Deus amado, acontecer, meu pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entra, Senhor, em todas as áreas, Senhor, em todas as áreas dos teus filhos, pai, nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pai, em nome de Jesus, ser conosco, pai, nos dá direção durante esse dia, pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Você que abriu esse jejum, que ouviu essa palavra aqui comigo, não se esqueça que você tem que continuar aí ainda no espírito, amém? Quando a gente abre propósito, assim, vem muitas coisas para nos tirar a paz, mas fica no espírito. Eu vou finalizar aqui agora com os irmãos. Você vai, coloca um louvor, medite mais na palavra, ponha
uma pregação para você ouvir. Vá para uma igreja. Hoje pela manhã tem várias igrejas abertas. Vai adorar a Deus, vai cultuar a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Não é só fazer o jejum de comida e de bebida, mas você tem que reservar um tempo para o Senhor Jesus. Eu aconselho os irmãos a se desligar daqui da terra. Não adianta você abrir um propósito de jejum. Eu tô vendo que tem varões hoje aqui na live. Não adianta você abrir um propósito de jejum e daqui a pouco você colocar lá na sua televisão um jogo para você assistir, eu não sei se está passando ainda a Fórmula 1, essas coisas assim, você vai perder totalmente o foco. Você tem que estar no Espírito. Então procure ver pregações, colocar louvores, se você for fazer alguma coisa, não sei se você vai fazer alguma coisa, mas sabe, tá ligado no trono do Senhor Jesus. As irmãs vai preparar o almoço, prepare ligada no trono do Senhor Jesus, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Lembre-se que jejum é você tirar um tempo para o Senhor, reservar um tempo, e reserve um tempo de qualidade para o nosso Deus. Amém? Eu fico por aqui, vou pedir para o pastor Ronaldo passar o endereço da nossa igreja. Hoje na Remanescentes de Cristo, irmãos, tem culto, né? Hoje é culto de varões, aleluia, louvado seja Deus, culto na direção dos varões, dos irmãos da igreja, aleluia, louvado seja Deus. Vai lá, aleluia, louvado seja Deus, ouvir uma palavra, vai ter uma palavra direcionada ao teu coração. Pastor Ronaldo tá postando, tá colocando, né, o endereço da nossa igreja. Já falei para vocês que a nossa igreja, ela fica localizada em Osasco, São Paulo, dentro de uma comunidade, irmãos. Então, é uma igreja muito pequenininha, mas o Senhor se faz presente ali no nosso meio, tá bom? Então, hoje nós temos culto ali à noite. Vai lá ouvir uma palavra, vai lá receber uma oração do Senhor Jesus. E eu quero dizer aqui pro irmão César, amém? Louvado seja Deus, que enquanto eu estava em oração, orando ao Senhor Jesus, o Senhor ministrava muito forte ao meu coração que durante essa semana que se inicia hoje, né? Porque hoje é o primeiro dia, né, da nossa semana, o Senhor irá te surpreender. Algo o Senhor irá fazer, amém? Mas deixa a ansiedade de lado, somente confia no Senhor Jesus, não fica no será, somente confia. Durante essa semana você vai ter respostas do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o doce nome do Senhor. Pastor Ronaldo já colocou aí o endereço da igreja. Aqui para mim, irmãos, travou, não tô conseguindo ver se entrou mais pessoas, não tô conseguindo ver. Ah, sim, amém. Louvado seja Deus. Então, esse aqui é o endereço da nossa igreja, amém? Eu convido você a estar conosco hoje à noite, para a glória do Senhor Jesus, em mais um culto, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos que entrou. Fique com Deus. Você que chegou agora, né? Pegue a live desde o começo. Olhe lá de novo o que Deus está falando em nome de Jesus. Porque eu creio que Deus, ele vai continuar falando aos vossos corações. Amém? Fico por aqui. Que Deus assim os abençoe. Tenha um domingo abençoado. Amém? Deus abençoe.